Olá pessoal, professor Lucas Barbosa, vamos ao estudo dos vírus. Nesta aula nós aprenderemos sobre características gerais, taxonomia, reprodução, importância, morfologia geral, estrutura geral e as doenças virais. Vamos começar os nossos estudos pela estrutura geral dos vírus. Esse desenho esquemático é uma produção da professora Jaqueline Silva, uma bióloga de referência aqui na nossa região. Bom, todos os vírus possuem pelo menos duas estruturas, um ácido nucleico e um capsídeo. O ácido nucleico é o material genético dos vírus. Ele pode ser ou uma molécula de DNA ou uma molécula de RNA. Já o capsídeo é uma capa proteica, digamos assim, que serve para proteger o ácido nucleico. Para cada proteína constituinte do capsídeo, nós damos o nome de capsômero. Os vírus podem ter outras estruturas, como por exemplo enzimas que vão ficar aí no interior do capsídeo. Eu coloquei 3 exemplos de enzimas: a integrase, protease e a transcriptase reversa. Para os vírus que possuem a transcriptase reversa, nós damos o nome de retrovírus. Os vírus eles podem ter também um envelope. Para os vírus que têm envelope, nós damos o nome de vírus envelopados. Para aqueles que não têm envelope, nós chamamos de vírus não envelopados. Bem óbvio, né, pessoal? O envelope, observem, é constituído por 3 estruturas básicas: fosfolipídios, estes marcados em amarelo, proteínas, marcadas em marrom, e os carboidratos, marcados em verde. A união de uma proteína com um carboidrato na parte externa do vírus, nós damos o nome de espícula. Observem que o vírus envelopado possui várias espículas. Essas espículas servem como uma chave que permite acesso ao vírus ao interior da célula. Então, se o vírus for envelopado, se ele tem um envelope destruído, ele não consegue mais entrar nas nossas células, por exemplo. Esse envelope ele pode ser destruído de diversas formas. Citarei apenas 3. Bom, esse envelope pode ser destruído com o uso de água e sabão, água e detergente ou água e sabonete. Pode ser destruído também utilizando álcool em gel 70%, na higienização das mãos. E também pode ser destruído com o uso do hipoclorito de sódio ou água sanitária, em diluição adequada. Vamos agora ao estudo das características gerais dos vírus. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui a tela para que vocês possam visualizar com maior perfeição. Bom, quanto às características gerais, a palavra vírus ela vem do latim e significa veneno ou toxina. Os vírus eles são invisíveis ao olho nu. O tamanho deles varia de 20 a 1000 nanômetros. O que seria um nanômetro? Um nanômetro seria 1 milímetro dividido em 1 milhão de pedaços. Um pedacinho desse seria 1 nanômetro. Podemos pensar também em nanômetro de outra forma. Se a gente dividir 1 metro por 10 elevado à nona potência, nós também chegaremos a 1 nanômetro. Gente, os vírus não podem ser visualizados utilizando a microscopia óptica. Nós só conseguimos visualizar os vírus utilizando a microscopia eletrônica em regra. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa, professor? Significa dizer que eles não conseguem sobreviver e não conseguem se reproduzir fora da célula do hospedeiro. Os vírus são acelulares, ou seja, não são dotados por célula. Eles podem sim evoluir, ou seja, sofrer mutações gerando novas espécies. Alguns podem fazer transcrição mesmo fora da célula hospedeira. O que seria transcrição, professor? Seria a produção de uma molécula de RNA a partir de um molde, de uma fita molde de DNA. Como exemplo de vírus que conseguem fazer transcrição mesmo fora da célula hospedeira, nós temos o vírus da herpes e o vírus da catapora. Os vírus não possuem metabolismo de geração de ATP, ou seja, eles não conseguem produzir a molécula de ATP, que é a molécula de energia que a célula utiliza para suas reações químicas, para o seu metabolismo. Ou o vírus é de DNA ou o vírus é de RNA, nunca as duas coisas ao mesmo tempo. O material genético pode ser circular, linear, segmentado, de fita simples ou de fita dupla. O que significa, professor?
Significa dizer que existem vírus de DNA de fita simples, existem vírus de RNA, aliás, de DNA de fita dupla, existem vírus de RNA de fita simples e existem vírus de RNA de fita dupla. E esse material genético ele pode ser circular, linear ou segmentado. Como exemplo de vírus com material genético segmentado, nós temos o vírus influenza, que é o vírus da gripe. Para terminar as características gerais, os vírus são sensíveis ao interferon e totalmente insensíveis a antibióticos. Gente, antibiótico não mata vírus. Não adianta tomar antibiótico quando está com gripe. Antibióticos não servem em nada para matar vírus. Porém, eles são sensíveis sim ao interferon. Farei uma pequena pausa para me hidratar. Bom, sobre a taxonomia é muito simples. Eu coloquei apenas algumas dicas para vocês. O que eu quero que vocês não esqueçam é que os vírus eles não estão inseridos em nenhum domínio da vida, né? Nós sabemos que hoje, atualmente, a classificação mais atual de toda a vida na Terra se dá em 3 domínios: árquea, bactéria e eucária, não é assim? Então, os vírus eles não estão em nenhum desses 3 domínios, eles são uma coisa à parte. As dicas que eu tinha para dar para vocês são estas daí, ó. Por exemplo, normalmente, quando eu me refiro à ordem dos vírus, a terminação é viralis. Então, se você vê, por exemplo, o nome Mononega viralis, essa palavra se refere à ordem do vírus. Já a família, terminação viride. Gente, no latim a gente pronuncia viride. Então, esse nome aí, ó, Paramyxoviride, pela terminação viride, dá pra gente ter uma noção de que essa palavra se refere à família do vírus. Da mesma forma acontece com a subfamília, com o gênero normalmente, e com a espécie. Em relação à espécie do vírus, o nome da espécie normalmente se refere ao problema que o vírus gera no organismo da espécie hospedeira. Uma espécie, né, um grupo de vírus que compartilha a mesma informação genética e o mesmo nicho ecológico. Lembre-se, o que é uma espécie viral? É um grupo de vírus que compartilha 2 coisas: a mesma informação genética e o mesmo nicho ecológico. O nome da espécie não é dado em latim, e sim em inglês. Gente, normalmente a gente para dar um nome a uma espécie, a gente utiliza uma língua morta, que é o latim. No caso dos vírus, ao invés do latim, nós usamos o inglês, por isso SARS-CoV-2 está em inglês. Em relação à reprodução dos vírus, é bem simples. Aqui nós estudamos 2 tipos de reprodução. A reprodução daqueles vírus que afetam bactérias, né, que infectam bactérias. A esses vírus que atacam bactérias, a gente chama eles de bacteriófagos. E nós também temos a reprodução dos vírus de animais. Vamos começar estudando a reprodução dos vírus de bactérias, os chamados bacteriófagos. Existem 2 tipos de reprodução aqui nos vírus de bactérias. O ciclo lítico. O ciclo lítico é aquele ciclo que ocorre a lise celular. Professor, o que seria lise celular? Lise celular é a destruição, é a explosão, de forma bem simples, da célula bacteriana. E nós temos também o ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico não ocorre lise, não ocorre a destruição, a explosão da célula bacteriana. Para esses 2 processos reprodutivos, ciclo lítico e ciclo lisogênico, eles ocorrem sem desnudamento. A biossíntese ocorre no citoplasma, já que as bactérias não têm núcleo, né? Não tem carioteca, não tem nucleolo. E pode ocorrer um tipo de reprodução nos bacteriófagos também, que a gente chama de transdução especializada. Não se preocupem, nós veremos imagens sobre cada um desses processos. Lembre-se agora que no ciclo lítico ocorre lise celular. No ciclo lisogênico, não ocorre lise celular. Em relação à reprodução dos vírus de animais, existem 2 tipos de vírus de animais, né? Os vírus de DNA, em que o processo reprodutivo ocorre em algumas etapas, são elas a adsorção, penetração, desnudamento, biossíntese e liberação. Existe um processo reprodutivo nos vírus de RNA. E aí existem alguns tipos de vírus de RNA. Existe vírus de RNA positivo, vírus de RNA negativo e também os retrovírus.
Nós já vimos que os retrovírus são aqueles vírus de RNA que possuem a transcriptase reversa, que é uma enzima que vai converter o RNA em DNA. Farei mais uma pausa para a hidratação. Veremos agora a importância dos vírus. Então, os vírus eles podem ser utilizados no processo de clonagem, eles podem servir como vetores na terapia gênica e eles podem também participar da produção de plantas e animais transgênicos. Exatamente. A terapia gênica nos possibilita uma série de possibilidades para a cura de diversas doenças. A terapia gênica ainda está em desenvolvimento. No que ela consiste basicamente? Consiste em substituir um gene defeituoso por um gene saudável utilizando um vírus. Os vírus eles também podem ser importantes para a agricultura, né, através do controle microbiológico de pragas, para a produção de vacinas contra vírus também, né? A gente pode utilizar um vírus como uma vacina para que a pessoa fique imune contra esse vírus. As vacinas elas são formadas basicamente ou por um pedacinho do vírus, né? Ou então pelo vírus completo inerte, ou seja, morto, inativo. Quando essa vacina é injetada na pessoa, esse vírus ele não tem o poder de causar a doença, mas ele vai estimular a produção de anticorpos. E esses anticorpos ficam ali, né, prontinhos para quando um vírus ativo tentar infectar o seu corpo e conseguir, o teu sistema imunológico já está totalmente preparado para combater esse vírus. Os vírus também são importantes para a produção de medicamentos e eles são importantes também em termos médicos porque eles causam diversos tipos de doenças. Bom, vamos agora ver quais são as doenças virais. Algumas doenças causadas por vírus. Nós temos a AIDS, né, causada pelo vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana. Nós temos a herpes simples, né, causada pelo vírus herpes simples, herpes simples vírus. Nós temos como doença viral ainda a gripe, o resfriado, a poliomielite, que é a paralisia infantil, a catapora ou varicela, né? A mesma coisa, tá, pessoal? Catapora e varicela. A raiva, a cachumba. Cachumba é uma doença viral que provoca inflamação aí das glândulas salivares, né? Das glândulas que produzem saliva, por exemplo, a parótida. A rubéola, a dengue, o sarampo, a febre amarela, a varíola, os 3 tipos de hepatite, a hepatite A, B e C, e a meningite viral, que pode ser causada por vários tipos de vírus. Bom, estes seriam, né, alguns exemplos de vírus que causam doenças em seres humanos. Mas nós também temos vírus que causam doenças em plantas, né, assim, e por aí vai. Em relação a essas doenças, no meu curso, na minha plataforma, vocês têm acesso a um vídeo para cada doença. Aí vocês vão poder aprofundar em relação aos sintomas, em relação à profilaxia de cada doença, em relação às formas de transmissão. Não se preocupem, na plataforma vocês terão um aprofundamento para cada doença individualmente. Em relação à morfologia geral, aqui dá para a gente perceber o seguinte, que os vírus eles podem ter diversos formatos externos, não é assim, ó? E eles podem ter também diversos tamanhos. Vocês têm aí vírus que variam de 24 nanômetros, não é assim? Até 970 nanômetros, como é o vírus da ebola. Observem a comparação de um vírus com uma bactéria. Vejam que a bactéria Escherichia coli é bem maior, né, do que praticamente todos os vírus. Praticamente não, é bem maior do que todos esses vírus dados como exemplo. E uma hemácia humana nem se compara, né, gente? Os vírus são muito menores do que uma hemácia humana. E aí nós temos diversos formatos. Nós temos vírus circulares, na verdade, vírus esféricos, figura espacial esférica. Nós temos vírus poliédricos, enfim, nós temos vírus filamentares, como é o caso aí do bacteriófago M13, do vírus do mosaico do tabaco, não é assim?
Observem a morfologia do vírus da raiva também. O bacteriófago T4 é como se fosse um robozinho, né? Bem interessante, enfim. Os vírus têm diversas morfologias externas. Tem vírus até com formato quase que cúbico, né? Como é o vírus aí da vacínia. Enfim. Mais uma pausa para hidratação. Voltando, agora que você já sabe muitas coisas sobre o vírus, nós vamos focar um pouquinho mais na reprodução dos vírus, a partir de agora. Nós vimos que em relação à reprodução, nós temos o processo de reprodução dos vírus das bactérias e o processo de reprodução dos vírus de animais. Vamos começar inicialmente focando nos vírus de bactérias, os bacteriófagos. Nós vimos que essa forma de reprodução dos vírus de bactérias pode ser de dois tipos basicamente, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico ocorre a explosão, a lise da bactéria. Já no ciclo lisogênico não ocorre a lise celular e a bactéria continua intacta. Esta figura ilustra perfeitamente e de forma bem simples como seria o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vamos observar a partir daqui, do ponto 1. Então aí nós temos a figura que mostra um bacteriófago, que é o vírus, esse em azul claro, em cima de uma bactéria. Assim, a bactéria seria essa estrutura contornada em marrom. Então, o fago, que é o vírus, o bacteriófago, a gente pode chamar ele também de fago. Ele está em cima da bactéria, ele adere-se à bactéria ou à célula hospedeira, né, que é a própria bactéria, e injeta o seu material genético. No caso aí, é um DNA de fita dupla. É um vírus de DNA de fita dupla. Observem que o que acontece depois? Ao injetar o seu material genético dentro da bactéria, esse material genético, ou seja, o DNA de fita dupla, adota a forma de um círculo e entra ou no ciclo lítico ou no ciclo lisogênico. Vamos estudar inicialmente, né, o que acontece no ciclo lítico. Então, observem a partir desse ponto. O material genético já está dentro da bactéria e no ciclo lítico o processo continua da seguinte forma. O DNA e as proteínas dos novos fagos, ou seja, dos novos bacteriófagos, são sintetizados e montados, formando novos vírions. Gente, o que seria vírions? Vírion seria já o vírus todo formadinho, com todas as suas peças encaixadas em seu devido lugar. Então a bactéria ela começa a trabalhar para o vírus, assim, ela começa a ser usada pelo vírus para que ele possa se reproduzir. E aí a bactéria começa a formar todas as peças do vírus e também começa a produzir vários DNAs virais. Esses vírus eles são montados dentro da célula bacteriana e chega a um ponto em que a quantidade de vírus é tão grande que acaba por explodir, né, por lisar a célula bacteriana, que é o que a gente observa aí no passo 4A. Ocorre a lise celular com a liberação de novos vírions fágicos. O que seria vírions? Exatamente, seria o vírus todo formado com todas as suas peças componentes, não é assim? E aí o processo pode ocorrer novamente, deixa eu apagar aqui, em uma nova bactéria. Pode ser que um vírus encontre outra bactéria e comece todo o processo novamente. Ou pode ser também que vários vírus infectem a mesma bactéria. Uma pergunta muito comum nos alunos em sala de aula. Bom, esse é o ciclo lítico, em que ocorre a lise celular, né, a explosão da célula bacteriana. Mas pode ocorrer também, a partir desse ponto, pessoal, o ciclo lisogênico. E a gente sabe que o ciclo lisogênico é aquele que não ocorre lise celular. Vamos ver como é que ele acontece? Após o material do vírus já estar dentro da célula bacteriana, a gente observa aí que ocorre a fusão do DNA do vírus com o DNA da bactéria. Então, observem no ponto 3b. O DNA do fago, o bacteriófago, integra-se ao cromossomo bacteriano por recombinação e se torna um prófago.
Então, o que aconteceu aí? Exatamente, a integração do vírus, do DNA do vírus com o DNA da bactéria. Essa partezinha que corresponde ao DNA do vírus, a gente chama de prófago. Essa parte aí em rosa. Ponto 4b, o que acontece? A célula começa a se reproduzir, né? Como é que a célula bacteriana se reproduz de forma assexuada? Exatamente, por divisão binária, né? Ou cisparidade. A célula bacteriana ela vai duplicar o seu material genético e vai começar a se repartir aí no meio, formando duas novas bactérias. Só que agora, cada uma dessas duas novas bactérias conterá um pedacinho do DNA do vírus em seu próprio material genético, em seu próprio DNA. Então, nós temos duas bactérias, cada uma com o seu prófago. O que pode acontecer? Pode acontecer de, ocasionalmente, observem aqui o ponto 5, ocasionalmente, o prófago, que é o pedacinho do DNA viral, pode ser removido do cromossomo bacteriano por outro evento de recombinação, iniciando um ciclo lítico. Então, esse material genético do vírus ele pode se destacar do DNA ou do material genético da bactéria e acontecer isso daqui novamente, né? Podendo entrar novamente no ciclo lítico ou não. Essa é a forma de reprodução básica dos bacteriófagos, que são aqueles vírus que atacam bactérias. Nós vimos no nosso esquema que pode ocorrer também um tipo de reprodução dos bacteriófagos que a gente chama de transdução especializada.